Olá, seguidores do canal Geraldo Carolino CCB. Hoje nós vamos abordar algumas partes que eu vou citar na Bíblia sobre o tema que nós estamos tratando, a idolatria. A primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Depois nós vamos ver no Velho Testamento. Primeiro Reis, fará parte dos profetas de Baal, também 3 de Êxodo, que fará a adoração do bezerro do ouro. Então depois nós vamos comentar a respeito desses itens. Deus abençoe, já se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, para que você possa receber todos os vídeos que nós gravar e você possa nos acompanhar nessa série. Até logo, eu vou entrar com um comentário. Carta aos Coríntios, capítulo 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel.
Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos do sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes, em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando, de repente, se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o senhor mesmo? É o meu senhor Elias. Sim, eu sou Elias. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. O que foi que eu fiz para o senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Tá, põe pausa aí. Então é você que está aí. Você, o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel. Você e o seu pai são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas do poste ídolo que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse:
Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora, tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí, os profetas de Baal vão orar ao seu Deus. E eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, pegue o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam. E oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Oh, Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito. Porém, não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado. Ou talvez esteja dormindo. E vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: Encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. Façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel
que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde, meu Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Elias ordenou: Prendam os profetas de Baal. Não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon. E ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: Agora, vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: Eu vi, subindo do mar, uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa. Senão a chuva não vai deixar, hein? Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe, todo o caminho, até Jezreel. Pronto. Capítulo 32. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão disse a eles: Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: Amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo,
Eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: o que é que esta gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim, você sabe que este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes.
Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus deu hoje a vocês uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez um monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que Ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Chega. Capítulo 20. Deus falou, e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde
o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Querida Irmandade, testemunhados, apreciadores e todos quanto acessar o canal geral do Carolino CCB. Eu expus essas leituras que, orando, o Senhor me fez saber dispor. Tem muitas outras que falam sobre a idolatria, diversos tipos de idolatria. Mas o Senhor me fez saber essas. E por isso Deus dá a graça de exortar cada um de vós. Meditai bem em tudo isso que o Senhor deu a graça de mostrar para vocês, tanto no livro de Apocalipse, como em Reis, em Êxodo, Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, e ver se tudo não dá certinho. Deus não tolera idolatria, seja de animais, seja de gente, seja do exército celeste, qualquer tipo de adoração, a não ser a Deus, o seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é idolatria e é condenado diante de Deus. Então o que eu tenho que dizer para vocês, orem a Deus. Aí você vai dizer, mas eu vou almoçar na casa do meu filho, da minha filha. O Senhor conhece o teu coração. Tá? Combina com eles. Nós vamos almoçar junto, vamos cear junto, mas não vamos mencionar essa palavra idolatria de qualquer que seja. O Natal, o Carnaval, tudo que é festa mundana, porque o Senhor é um Deus zeloso, tá? Irmãos, vê um exemplo que o Senhor dá de falar aqui para os irmãos. Os irmãos perceberam que Elias era do tempo da lei, como Moisés também. E Elias, ele mandou edificar o altar 7 vezes. A simbologia dos 7, irmãos, é muito forte. Os irmãos veem lá em Apocalipse os 7 candelabros de ouro, que é objeto que significa as 7 igrejas da Ásia. Também os irmãos lembram que Josué mandou rodear a cidade de Jericó, que é a cidade idólatra, durante 7 dias. No 7º dia deu 7 voltas e os muros de Jericó caiu. Então nós vamos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, com a nossa pureza de coração. Mesmo nos dias comuns, antes de nós participar da nossa refeição, elevamos, nem que seja só pensamento. Muitas vezes está no serviço, está em algum lugar e não dá para dobrar o joelho, não dá para falar com palavras e agradecer a Deus com ação de graça. Mas dentro do teu coração, se não der, ofereça a tua refeição, aquilo que o Senhor comer e beber a Deus. Tá? Não viu o que está escrito ali no Êxodo? Né? Que o povo adoraram e levantaram para divertir
e a ira de Deus levantou contra eles. Por quê? Porque eles estavam adorando, irmãos, um simples bezerro de ouro. A gente vê tanto tipo de idolatria no nosso mundo moderno de hoje. Só que naquele tempo da lei, irmãos, o Senhor mandou não só Elias matar os 450 profetas de Baal e de Azera, como o Senhor falou para Moisés mandar os levitas matar todos aqueles que tinham cometido imoralidade sexual e idolatria. Os irmãos depois podem ler lá. Depois lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo foi bem mais claro. O que ele falou? Eu não quero que vós sejais participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tá? Os irmãos viram que a simbologia também do demônio, que aqueles que cometeram isso aí, Deus permitiu que a cobra entrasse no meio deles e matasse eles com mordida. Não sabe o que é o símbolo do demônio? É a cobra, a serpente. Está escrito lá em 12 de Apocalipse: e viu-se um grande sinal do céu, o dragão vermelho, também chamado Diabo e Satanás. Entendeu, irmãos? Não cai nessa ilusão. Se você fez isso até hoje, não faça mais. Não adora nenhuma criatura, como está escrito ali em 20 de Êxodo. Nem que esteja no céu, nem debaixo do céu, nem nas águas do mar, e nem debaixo da terra. Adorar só o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. Irmão, lembra quando o Senhor Jesus está escrito em 91 de Salmo, né? E também na tentação do Senhor Jesus, lá em 4 de São Mateus, que o diabo falou para o Senhor Jesus: todo o reino do mundo é meu, e tudo isso eu te darei, se prostrando me adorar, será tudo teu. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Vai-te, Satanás, porque também está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só Ele prestareis culto. Tá, irmãos? Só que o diabo ele é teimoso. Ele perdeu ali, mas continua induzindo o povo até hoje a cometer idolatria de diversas maneiras. Uns adoram até aparelho inanimado. Como eu já vi gente falar: eu não sei ficar sem televisão, eu não vivo sem celular. Irmão, nós não vivemos sem Deus. Isso é a sua misericórdia. Deus ainda, irmãos, ainda não destruiu esse mundo, é por causa do povo escolhido que o Senhor Jesus escolheu para herdar um dia a vida eterna. Porque em Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu Deus pelo povo de Sodoma e Gomorra, porque Ló, descendente, primo de Abraão, sobrinho de Abraão, Ló era sobrinho de Abraão, estava lá ele, a sua mulher e 2 filhas, tá? E Abraão foi intercedendo até o ponto que ele falou: Senhor, se houver 10 justos em Sodoma e Gomorra, tu destruirás Sodoma e Gomorra? O Senhor falou: não, por amor dos 10 eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Então vê, irmão, o tamanho da misericórdia de Deus. Só que Sodoma e Gomorra não existia, irmãos, nem 10 pessoas justas, certo? E aquele povo, todo mundo sabe, aquele povo lá, a prática deles era de sodomia, que é homossexualismo e lesbianismo, que está tão espalhado e tão comum hoje. Tem até igrejas evangélicas que tem esse tipo de coisa. Isso, irmão, isso é uma aberração diante de Deus. Isso é um dos maiores pecados que tem na face da terra, essas coisas aí. Então, irmãos, vamos abrir o olho. Muitas vezes você não peca de uma idolatria de um bezerro de ouro, mas vai diante de uma estátua, de um homem, de uma mulher. Irmãos viu que Elias falou para Acabe: busca lá os 450 profetas de Azera e os outros profetas que adoram poste.
Deus poste, quer dizer, Deus imagem, e traz aqui para eles clamar o Deus deles, ver se o Deus deles responde. E Deus deles, que é Baal, como os outros demais deuses, são todos mortos, não respondeu nada. Mas quando Elias fez de acordo com a palavra de Deus e clamou por 3 vezes: Senhor, mostra que tu és Deus e que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas, responde-me, Senhor. Quando ele clamou 3 vezes, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, a pedra. E quando os profetas de Baal viu aqui que quis fugir, Elias falou por ele: levanta da adoração, já adorou, agora não deixa escapar nenhum. E levou lá no ribeiro de Quisson e matou todos eles a fio da espada, porque naquele tempo, irmão, a coisa era na lei, hoje é a graça, tá? Mas não pensam vocês que Deus até hoje tolera a idolatria, não. Deus não tolera. É que hoje a morte é espiritual. Os idólatras, como está escrito em 22 de Apocalipse, não entrarão no reino do céu. Todos que cometem idolatria, imoralidade sexual, os feiticeiros, certo? Então não deixe de ser seduzido por esse tipo de coisa. Adorai a Deus e ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Examine essa parte. Sempre Deus está dando a parte de esclarecer para os irmãos, essa parte aí de, quando aqui o alerta número 5, né? Que o Senhor está dando, orientação, para que ninguém, irmão, caia nessa desobediência que Deus não tolera. O Senhor falou: eu vingarei daqueles que cometem idolatria até a sua 5ª geração. Mas usarei de misericórdia daqueles que me honram o meu nome, milhares de geração daqueles que eu amo. Então, fica nesses que amam a Deus, que honra só a Deus, porque a nossa vida aqui na terra é curta. Ontem mesmo eu era jovem, eu já estou com 71 anos. Estou mais da parte da tarde já do que da parte da manhã, espiritualmente falando. Então, irmãos, não vamos enganar e deixar o nosso coração enganar nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso coração, nós pensamos que é alguma coisa e é emoção carnal. E o Senhor Deus, Ele perdoa se o povo, como Ele perdoou Israel se arrependesse. Só que Ele falou para Moisés: a alma que pecar, essa morrerá. Então, irmãos, tomamos cuidado. Meditamos nessas palavras, que Deus deu a graça de nós ficar aqui esses 5º capítulo. Examine isso aí, coloca em prática, e você vai ver que Deus espiritualmente muito te abençoará. Virá problema? Sim, virá. Virá quem vai criticar? Vai ter quem vai te criticar e até te perseguir. Mas o importante é que naquele dia, quando o nosso corpo tombar na face dessa terra, nós ouviremos do outro lado a voz do Senhor Jesus que diz: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado antes mesmo da criação do mundo. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, não importa a sua religião, não importa a tua fé, o importante é que você obedeça a Deus em tudo conforme está escrito, e Deus te guiará como você deve fazer para servir a Deus, em espírito e em verdade. Certo? Então toma muito cuidado, porque tem muita simbologia da parte de Deus. E vamos ver, o fogo que caiu lá no Monte Sinai, não viu quando está escrito em 2 de Joel que Deus derramaria do Espírito Santo? Quando Deus derramou o Espírito Santo, como está escrito em 2 de Atos 38, o que apareceu em cima da cabeça dos apóstolos? Línguas como de fogo. Né? No dia do Pentecoste, que o judeu comemorava, festa da colheita. Né? Que também, Penter, quer dizer 50 dias após da colheita. E Coste, quer dizer festa. Então, irmãos, vamos meditar nessas coisas
e ver que Deus é Deus de geração em geração. Não adianta você falar, mas agora está moderno, agora é isso, agora é aquilo. Deus não muda. Deus não muda. O Senhor não muda. Então, vamos encerrar aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Saiba que esse canal não é monetizado, não uso dele para ganhar dinheiro. Eu tenho minha aposentadoria, certo? E Deus prepara aquilo que eu necessitar, sem precisar de lançar a mão nessas coisas, de dinheiro ilícito. O que eu quero é o dia que encerrar a minha carreira nessa terra, o Senhor, pela sua grande misericórdia, faz-me herdeiro da vida eterna. Eu vou cantar só um hino de encerramento dessa série. Os irmãos meditam nesse hino. O Senhor não mudará, para trás não voltará. Ele sempre executou tudo o que decretou. Se formos ao Senhor fiel, também se fiel a nós será. Porém, se formos infiéis, Ele jamais mudará. O Senhor não mudará, para trás não voltará. Ele sempre executou tudo o que decretou. Deus abençoe a todos e até a próxima série que Deus vai dar a graça de examinar. E brevemente eu vou anunciar para os irmãos mais uma série que nós vamos participar junto, tudo, irmão, dentro das Escrituras. Nada de conto, nada de lorô. É tudo isso que os irmãos viram aí, esse leitor que leu aí, que eu não vou citar aqui para não dar glória para o homem. Tudo está nas Escrituras, só que ele está falando a linguagem de hoje, certo? Mas irmão pode ver também em qualquer versão da Bíblia, que vocês vão encontrar essa parte lá. A paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos. Encerrando aqui hoje essa série desse estudo sobre o Natal e sobre a idolatria. Ficam todos com Deus, que Deus possa esclarecer as vossas mentes, vosso coração e dar a vocês condição de se tornar um melhor cristão diante de Deus. A paz de Deus com todos. Deus abençoe.